Por que Satanás lutou arduamente pelo corpo de Moisés após sua morte? Está bem estabelecido que Moisés foi amado pela nação de Israel, especialmente no final de sua liderança e a vida. Mas como grandes líderes antes e depois dele, chegou um tempo em que Deus teve que chamar seu amado profeta para casa. O impacto de sua partida foi tão profundo que demorou um mês inteiro para o seu povo chorar. Para muitos, a morte simboliza a finalidade, simboliza o fim da vida terrena. Contribuições e sacrifícios significa o início de outra jornada. Mas com cada jornada iniciada pela morte vem outra coisa. Alguma coisa que simboliza o carinho do partido. Com a morte vem o sepultamento. Assim deveria ser para Moisés, mas não. Mas por que não para Moisés? O que era diferente sobre a morte de Moisés? A resposta está em Deuteronômio 34, versículo 6. Assim diz Moisés, servo do Senhor. Morreu ali na terra de Moabe, em acordo com a palavra do Senhor, e ele o enterrou no vale da terra de Moabe. Moisés é a única pessoa na Bíblia a quem Deus enterrou pessoalmente, mas ninguém sabe onde é o cemitério dele. A Bíblia diz que o Senhor então escondeu o túmulo, mas por quê? Porque Deus Todo-Poderoso escondeu o corpo de Moisés. Porque Satanás estava interessado no trabalho de Moisés. Ele estava interessado porque, como ele faz com tudo o mais, que ele queria usá-lo para mover o povo de Deus para a idolatria. Se a localização do corpo e do túmulo de Moisés era conhecido pelos israelitas, eles teriam transformado isso em um santuário. Hoje, as pessoas ainda estariam encontrando seu caminho para aquele túmulo. Eles teriam erguido monumentos no local e transformado em um santuário comercial. Teria sido um local de adulação pecaminosa. Tudo teria sido sobre os poderes de Moisés e não sobre Deus. Essa é a verdadeira definição de idolatria: adorar. Esta é a razão pela qual o Senhor escondeu o túmulo. A ocultação do túmulo foi tão importante que provocou uma batalha angelical no reino superior. Em Judas capítulo 9, aprendemos como o arcanjo Miguel desafiou o diabo para o corpo de Moisés. Mas por que foram Miguel e Satanás disputando sobre o corpo de Moisés? Nenhuma razão específica é dada na Bíblia, mas várias teorias foram sugeridas. Mas o mais provável é aquele que já mencionado antes. As pessoas têm uma propensão para adorar as coisas criadas, em vez de nosso Criador. Romanos 1, versículo 25, diz que as pessoas trocam a verdade sobre Deus por uma mentira, e adorava e servia a criatura antes do que o Criador. Idolatria é tomar o absoluto para o relativo, e o relativo pelo absoluto. Para evitar a tentação de pessoas adorarem o corpo de Moisés, Deus teve que esconder seu corpo de nós. É por esta razão que alguns têm dito que Moisés nunca morreu verdadeiramente, que ele subiu para o céu. Não sabemos disso com certeza. Tudo o que sabemos é que seu corpo nunca foi encontrado depois que ele escalou aquela montanha. Como acabamos de aprender, um dos meios que Deus usou para garantir que o corpo de Moisés fosse protegido foi o arcanjo Miguel. Mas um ponto importante digno de nota é que, mesmo quando o arcanjo Miguel lutou com o diabo e discutiu sobre o corpo de Moisés, ele não o condenou, mas simplesmente disse: o Senhor o repreende. Isso é crucial. Mesmo Miguel, o arcanjo, aquele a quem Deus usou para expulsar Satanás do céu, não presumiu falar de forma reprovadora ao que acontecia no reino dos demônios. Ele deixou todas essas repreensões e condenação a Deus. Miguel é mostrado na Bíblia no livro de Daniel, Judas e Apocalipse como um anjo lutador que contende contra os principados e poderes no combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo da classificação mais alta da maioria dos anjos. Na Bíblia, anjos são descritos como mensageiros, enquanto Miguel está representado em todos os 3 livros como contendo, resistindo ou enfrentando os espíritos malignos e principados. É este guerreiro que se recusa a resolver o problema com as próprias mãos e repreender Satanás sobre o corpo de Moisés. Em vez disso, ele disse: o Senhor te repreenda. A repreensão é do Senhor, até para o chefe dos anjos. Isso traz à mente o humano julgamento de maldição e repreensão. Todo mundo que nos enganou, porque é tão difícil deixar a vingança ser o Senhor. Para recapitular, por que Satanás estava lutando pelo corpo de Moisés? Porque Satanás queria o corpo de Moisés para estar disponível para o povo.
para tentá-los a adorar os seus ossos, em vez de Deus. E por que Deus enviou o arcanjo Miguel para proteger o corpo de Moisés e o segredo de sua sepultura? Para impedir que seus filhos caíssem na idolatria, adoração da criatura, em vez do Criador. Obrigado por assistir. Espero que você tenha aprendido algo sobre a Bíblia hoje. Inscreva-se no canal e vou deixar 2 vídeos aqui no final, para que você escolha entre um deles para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.